O conselheiro Francisco Sales de Figueiredo solicitou desligamento do Conselho Deliberativo e a vaga foi preenchida após eleição, olha aqui, após eleição disputada entre Maria Gerlane Carneiro Cavalcante e Maria do Livramento Bezerra, sendo Maria do Livramento a eleita e empossada. Bom, em 18 de abril de 2006, foi criada a comissão de licitação. A nossa lisura, nós fizemos. Essa comissão de licitação, né, era composta de 3 membros. Um indicado pelo diretor-presidente da fundação. Um outro membro pelo diretor-geral do hospital, Napoleão Laureano. E o terceiro eleito pelos componentes do corpo clínico. Quer dizer, então o diretor-presidente da fundação não tem essas forças todo mundo tá lá, quem manda, faz o que ele quer. Não, está aqui. O presidente da fundação indica um nome. O diretor do hospital indica o segundo. E o terceiro é eleito pelo corpo clínico. Então, com isso, está lá no estatuto, desmoraliza todas essas acusações levianas, né? Em 8 de junho de 2006, foi aprovado o novo regimento interno do hospital e foi criado o cargo de diretor administrativo e financeiro do hospital e nomeado o advogado Severino Celestino da Silva. Porque existia o diretor-geral, mas não existia outro cargo, né? O Dr. João Batista estava dirigindo o hospital sozinho. E nós achamos que não estava correto isso. O correto era ter mais outros membros compartilhados da administração. Então, em 24 de agosto de 2006, o conselheiro Gilson Cavalcante Neto solicitou desligamento do conselho e renunciou ao cargo de diretor financeiro. No plano de trabalho de exercício de 2006, foram realizadas as seguintes atividades: ampliação da farmácia, otimização para instalação da unidade de urgência oncológica e do serviço de endoscopia, participação financeira no valor de 115.894 cruzeiros, ou reais, já era reais, para a construção da primeira etapa da ala humanizada da pediatria, que é a obra feita em parceria com o Instituto McDonald. O projeto de arquitetura foi elaborado gratuitamente pela arquiteta Sandra Moura, né? E continuação dos trabalhos, outra atividade, continuação dos trabalhos de revestimento em cerâmica da parte externa do hospital, com a aplicação de R$ 59.500 de material de revestimento. Investimento financeiro no valor de R$ 100.000 para equipar a 6ª sala do centro cirúrgico que tem o nome de Jorge Macilac, recurso da emenda ao orçamento da União, consignada pelo deputado federal Wellington Roberto. No exercício de 2007, registro a construção do anexo destinado à administração no valor de R$ 369.170 e 32 centavos. Otimização da área que era utilizada pela administração para funcionamento dos atendimentos aos pacientes dos planos de saúde e ampliação do serviço de fisioterapia. Aquisição de um acelerador linear, aquisição do sistema 3D de planejamento da radioterapia, participação financeira na segunda etapa de construção da ala humanizada da pediatria e a continuação do revestimento em cerâmica da parte externa do hospital. Construção da casa-mata para instalação do acelerador linear, orçado em R$ 300.000. No exercício de suas funções, o diretor Severino Celestino trouxe ao conhecimento do presidente da fundação a existência de gratificação de atividade por tempo de serviço, que estava existindo no hospital e que aumentou
em 10% a despesa mensal da folha de pessoal. Acrescentou o referido diretor que desde junho de 93 ela era quinquênio e em maio de 95 passou a ser como anuênio. Ao tomar conhecimento dessa adoção em junho de 2000, foi determinada a suspensão do pagamento de tal gratificação. Os servidores entraram em ação com ação judicial, pedindo o retorno do pagamento, e o pedido foi acatado, obrigando a reimplantação da gratificação como direito adquirido. Aprendi que decisão judicial se cumpre, mas decidimos, por unanimidade da diretoria, que a partir daquela data, todos os servidores que fossem admitidos na instituição não fariam jus à gratificação por tempo de serviço. Que já estava instalado, foi mantido. Mas nós, a partir daí, quem entrasse não teria mais direito. Em 8 de fevereiro de 2007, a chapa registrada para a eleição da diretoria foi eleita com a seguinte constituição: diretor-presidente Antônio Carneiro Novo, diretor vice-presidente Aloysio de Castro Cavalcante, diretora secretária Maria do Livramento Bezerra e diretor tesoureiro Ivo Sérgio Corrêa Borges da Fonseca. Suplente de diretor Aloysio Pereira Lima. Né? Em 12 de julho de 2007, o diretor-presidente informou que havia solicitado esclarecimento ao diretor-geral do hospital sobre a implantação da GATS, tendo o mesmo afirmado que agiu em obediência à determinação do então presidente Efigênio Barbosa, mas não apresentou nenhum documento, portaria ou declaração que comprovasse a sua afirmação. O professor Efigênio Barbosa já havia falecido e, consequentemente, não podia pedir dele qualquer esclarecimento. Após um mais acurado exame, ficou constatado que a implantação das GATS ocorreu na minha gestão. Bom, embora não tenha sido por mim autorizado e nem me foi informado da sua existência. Quer dizer, o diretor fez lá a reviria da presidência da fundação. Bom, na mesma data de 12 de julho, consta o registro do significativo ato de apoio ao hospital feito pelo senhor João Santana de Souza, com a doação de um cheque de R$ 5.000. Isso em junho de 2006. O benfeitor, que é paraibano, nascido em Pombal, mas residente em Campina Grande, fez em julho de 2007 uma outra doação, desta vez no valor de R$ 40.000. Ainda devo citar o grande apoio que a nossa instituição vem recebendo, ou vinha recebendo, dos renomados jornalistas Nonato Guedes, Aguinaldo Almeida, Gonzaga Rodrigues, Luiz Augusto Crispim. Esses jornalistas de renome escreviam, elogiando o hospital. Isso a gente sempre guardava esses artigos, que é uma demonstração de apoio da imprensa sadia, de jornalistas independentes e sérios que atuavam na Paraíba, né? Uns ainda atuam. Bom, o hospital continuou progredindo, né? A fundação continuou administrando com as dificuldades de qualquer instituição filantrópica, mas o hospital continuou progredindo. Então, por exemplo, o serviço de radioterapia do hospital, iniciado em fevereiro de 62, contava com 21 fontes de agulhas e tubos de rádio 226 e 2 equipamentos de raio-x, fabricação Siemens, Dermopan de 50 kV e Stabilipan de 200 kV para radioterapia. Em 68 foi instalada a primeira bomba de cobalto de fabricação Philips, doada pela Miserio, entidade de católico da Alemanha. A Casa Mater
também conhecida como bunker, foi construída pelo governo do estado, na administração do governador João Agripino Filho. Eu faço aqui um registro de agradecimento ao casal Adrião Creuza Pires, que deu muito apoio para que se conseguisse a referida construção da Casa Mata. O hospital não tinha recurso para fazer. Em 76, o hospital admitiu o primeiro físico, foi Elvésio Corrêa Mota. Esse cidadão é um profissional altamente qualificado, depois foi para os Estados Unidos, se estabeleceu lá e teve, não sei se ele ainda está vivo, mas teve uma atuação muito marcante lá nos Estados Unidos. É acatada e respeitada pelos americanos. Depois veio José Marcos Neto e em seguida Aníbal Limeira. O doutor José Marcos ainda hoje faz parte, trabalha conosco aqui no serviço de física do hospital. E, lamentavelmente, o doutor Aníbal Limeira faleceu vítima de um desastre automobilístico. Em 79, por ter sido eleito deputado federal, fui substituído no cargo de diretor-geral do hospital pelo vice-diretor Ivanildo Tomé de Arruda. Em 1981, foi instalado o primeiro acelerador linear Mevatron 6 MeV de fótons, fabricado pela Siemens e doado ao hospital pelo governo do estado na administração do governador Tarcísio de Miranda Buriti, que também construiu o bunker para sua instalação. Lembro que, para essa importante doação, houve uma grande colaboração do conselheiro da Fundação Laureano, Aloysio Pereira Lima, que era médico e exercia, naquela ocasião, o cargo de secretário de Estado da Saúde. Em dezembro de 88, quando exercia o cargo de prefeito da capital paraibana, inaugurei o novo ambulatório Janduí Carneiro, graças ao convênio celebrado entre a Secretaria de Saúde de João Pessoa, sendo o titular Antônio Chateaubriand Arnold Seixas, e a Fundação Laureano, presidida pelo professor Efigênio Barbosa da Silva. O empreendimento, com 1.500 metros quadrados de área construída, dispõe de recepção, 21 consultórios, 3 salas para pequenas cirurgias, dependências para o laboratório de anatomia patológica, laboratório de análise clínica, arquivo médico, fisioterapia, fonoaudiologia, hematologia, odontologia e salas de espera. Em 1999, o Ministério da Saúde cadastrou o hospital na Plano Laureano na categoria de Centro de Alta Complexidade Oncológica, CACOM. Porque o CACOM, ele existe, o CACOM com radioterapia, CACOM, somente CACOM, sem fazer referência a outras qualificações, e o CACOM com serviço de pediatria. Nós fomos classificados CACOM com serviço de pediatria. E até a presente data é o único CACOM com essa qualificação aqui existente no estado do Paraíba. Em 8 de junho de 2016, foram feitos os seguintes registros na vida da Fundação Laureano. Desde 2014, a Gráfica Santa Marta vem editando o relatório de governança corporativa, elaborado em alto padrão de qualidade, sem qualquer custo financeiro para a Fundação. No ano de 2016, teve início a construção das obras de ampliação da ala do serviço de imagem, através da Suplan, obra do governo do estado, na administração do governador Ricardo Coutinho, proporcionando assim a instalação da ressonância nuclear magnética, gama-câmara e PET-CT, que estavam sendo adquiridos e não tínhamos espaço para acomodá-los. Naquele ano, recebemos a visita do senador Romário,
representante do estado do Rio de Janeiro. O senador Romário é mais conhecido, não pelo senador, mas porque foi um grande jogador de futebol, né? E ele fez a visita lá ao hospital, estava acompanhado do deputado Luiz Santiago, e ao término da visita, o senador Romário teceu os mais efusivos elogios a tudo que conheceu, principalmente ao pavilhão de pediatria. Na mesma data, saíram do Conselho Deliberativo Ivo Sérgio Borges Corrêa da Fonseca, José Clidenor e Danilo de Lira Maciel. Os dois primeiros a pedido e o último eliminado em obediência ao Estatuto, porque tinha um grande número de faltas às assembleias, às reuniões, sem fazer qualquer justificativa. Para preenchimento das 3 vagas foram eleitos Lautônio Loureiro Cavalcante, Silvio Giovanni Henrique Pereira Gomes e Marcelo Pinheiro de Lucena Filho. Bom, em 30 de março de 2017, né, na reunião do Conselho Deliberativo, compareceram, além dos conselheiros, o diretor-geral do hospital, Ivo Sérgio Corrêa da Fonseca, o vice-diretor Osias Arruda de Assis Neto, o diretor financeiro Severino Celestino da Silva Filho, o diretor técnico Fernando Antônio de Carvalho, a diretora assistencial Maria Tereza Lira Batista Gama, o diretor administrativo Marcelo de Oliveira Araújo e o contador Tiago de Figueiredo Silva, que foram convidados a, se necessário, prestar alguns esclarecimentos. Na ocasião, foi informado que o governo do Estado assinou convênio com a Fundação, concedendo auxílio anual no valor de R$ 4 milhões para ajudar na manutenção do Hospital Laureano. Naquela ocasião, teve início o pavilhão da quimioterapia, que proporcionou o aumento de 20 para 40 cadeiras, graças aos recursos das emendas da deputada Luísa Erundina, do deputado Major Fábio e do deputado Rui Carneiro. Os equipamentos para utilização no referido pavilhão foram adquiridos com emendas do senador Vital do Rego Filho, hoje ministro do Tribunal de Contas da União. No exercício daquele ano, o Centro de Estudos Mário Kreff já se destacava. Nele, naquele ano, a UTI passou de 7 para 10 leitos e a UTI pediátrica foi instalada com 6 leitos. Outro ponto de relevo administrativo foi a implantação da residência médica, com 4 vagas, sendo uma para mastologia, uma para anatomia patológica e 2 para cirurgia oncológica. Foi adquirido um neuronavegador, com recursos da emenda do senador Carlos Cunha Lima, equipamento que é o único existente no território paraibano. A nova diretoria, naquela ocasião, foi, por decisão unânime dos senhores conselheiros, eleita por aclamação e ficou assim formada: diretor-presidente Antônio Carneiro, diretor vice-presidente Ângela Bezerra de Castro, diretor-secretário Joaquim Osterno Carneiro, diretor financeiro Marcelo Pedro de Lucena Filho. Suplente da diretoria, Lautônio Loureiro Cavalcante. Ainda em março de 2017, a Fundação iniciou os entendimentos com o Laboratório Nativida Rondônia para a instalação do Laboratório de Histocompatibilidade e Imunogenética. Em 19 de julho de 2017, encontramos o registro em ata, né, do Conselho Deliberativo, das seguintes informações. Solicitação de renúncia dos conselheiros Silvio Giovanni Henrique Pereira Gomes e de Aloysio Pereira Lima, ambos justificando os afastamentos por falta de tempo para bem cumprir as suas atribuições. Para preenchimento das vagas, foram eleitos Geraldo José Barro Lima e Everaldo Dantas da Nova. B. Nomeação da enfermeira Maria Tereza Lira Batista Gama para diretora-geral. E assistente social Cristiana Abá Borges,
para a diretora assistencial do Hospital Napoleão Laureano, nesse caso, né? Da diretoria. C. Narrativa das dificuldades financeiras da instituição em face da receita do SUS ser de grande importância, mas não suficiente para sanar as despesas. D. Destaque para a grande ajuda financeira da direção da Cerâmica Elizabeth, com doação de R$ 300.000 para a compra de um mamógrafo. D não, os conselheiros tomaram conhecimento de que o mamógrafo, naquela ocasião, estava com o tubo queimado e que o custo da aquisição do tubo orçava em R$ 50.000. Para conseguir a referida quantia, foi feita uma campanha de arrecadação da referida quantia. Lamentavelmente, a campanha não teve êxito. Mas, quando menos esperávamos, o doutor Levi Borges Lima, de saudosa memória, era ex-presidente do Sindicato dos Defensores Públicos do Estado da Paraíba, visitou o hospital e entregou alguns bens móveis, cadeiras, computador, impressora, etc., e um cheque bancário no valor de R$ 52.000 como doação. Verdadeiro milagre. De imediato, autorizamos a compra do tubo do mamógrafo, o que proporcionou o retorno do uso de tão importante equipamento. Outro fato a ser narrado: continuação dos entendimentos com o Laboratório Nativida para a celebração de contrato de parceria com a Fundação, fornecendo instalações físicas e o laboratório participando com pessoal e equipamentos. Outro item de atuação: esclarecimentos de que os entendimentos com o dirigente do Laboratório Nativida estavam sendo bem aceitos para o financiamento da construção do primeiro andar do pavilhão de quimioterapia, cuja quitação do empréstimo não teria incidência de juros, taxas de correção monetária. E os pagamentos mensais seriam feitos com um percentual da renda do laboratório a ser repassada à Fundação. Bom, a partir de 17 de outubro de 2017, quando atuei como diretor-presidente e passei a frequentar diariamente o hospital, tomei conhecimento de várias irregularidades que estavam ocorrendo na direção-geral. Determinei medidas saneadoras que causaram insatisfação, não somente ao diretor, mas em seus amigos que estavam sendo beneficiados irregularmente. Os conselheiros tomaram conhecimento de tudo o que estava acontecendo e ficaram solidários com o nosso procedimento. Naquela data, a conselheira Ângela Maria Bezerra de Castro solicitou o desligamento do Conselho Deliberativo e da sua função como vice-presidente. Tendo vago o cargo de vice-presidente, o suplente Lautônio Loureiro Cavalcante o assumiu em obediência ao Estatuto. O diretor-presidente fez convocação de Assembleia Geral para eleger um suplente e um membro do Conselho Deliberativo. Na sequência, passaram a surgir na imprensa acusações mentirosas e anônimas com depreciação da Fundação e do seu hospital, por não poderem me acusar de praticar irregularidades ou de qualquer ato desabonador. Entretanto, é bom que se resiste nesse trabalho histórico, que sempre recebi o incondicional apoio dos membros do Conselho Deliberativo. Recebi comunicação do presidente do CRM-PB, Dr. João Gonçalves de Medeiros Filho, informando que, por decisão unânime dos seus conselheiros, foi-me concedido o diploma de honra ao mérito.